Opa, beleza? Então aqui só continuando nossas aulas e vamos para uma aula muito importante aí que é a aula das layers, né? Ou mais conhecida aí também pelo pessoal que usa o Photoshop em português como camadas. E como eu comentei lá na introdução, eu falei que, as layers para mim seriam um dos principais pontos aí que o Photoshop nos oferece como recurso, tá? Porque a partir das layers, quando você aprende a trabalhar de forma construtiva com ela, entender que você tá criando uma composição de coisas sobrepostas uma sobre a outra, facilita muito mais, tá bom? O cenário de layers aqui, ó, ou a aba de layers, ela fica aqui no seu canto, tá? No seu canto direito. Caso você esteja olhando aí e fala, cara, não tá aparecendo de jeito nenhum aqui pra mim, você vem aqui, ó, em Window e clica aqui, ó, Layers, ou aperta F7 que vai aparecer essa abinha aqui pra vocês. Eu imagino que a de vocês esteja assim, ó, vai estar vazio mesmo, porque justamente eu coloquei o conteúdo para aula, então vou dar só um Ctrl Z aqui. O que eu fiz aqui para facilitar a forma que vocês podem ver as layers? Tudo que você for criando aqui, ó, imaginando que eu não tenho nada aqui, tá? Vou deixar ele até zerado aqui, tá? Seu Photoshop tá assim, só existe esse fundo branco aqui, que no caso aqui pro Photoshop não é um fundo transparente, tá? Isso aqui é apenas uma ausência de elementos. Então, quando é uma ausência de elementos, a gente tem praticamente uma folha sulfite aqui na tela, tá? Então ela serve para isso. O que eu fiz para poder criar aqueles símbolos que estavam aqui, né? Que vocês viram, que eu já vou voltar um por um. Mas literalmente eu vim aqui, ó, peguei aqui um objeto, criei o objeto e ó, veja só que ele aparece aqui pra mim, tá? Ele é um objeto normal na tela, eu não tô vendo ele porque tá tudo branco. Então você tem que vir aqui, ó, em Windows, Properties e vai abrir aqui, ó, as propriedades do elemento. Tá vendo que aqui tá branco? Aqui é a cor, ó, aqui é tamanho, largura, tudo mais, posicionamento que ele tá na tela e aqui tem a cor. Vamos colocar uma cor vermelha aqui, certo? E agora meu quadradinho apareceu. Toda vez que você quiser editar esse quadrado, ó, tá vendo que ele não aparece aqui? É só você vir aqui, ó, na sua aba de propriedades aqui, ó. E aí aqui tem espessura de outras coisas que a gente vai passar por isso. Aí é legal você ir testando, porque aí tem stroke, tem um monte de coisa, certo? Então aqui eu tenho três elementos, o objeto amarelo, o objeto verde e o objeto roxo. Visualmente olhando, quem olha de fora assim, é a mesma coisa, tá bom? Só que aqui no Photoshop ele funciona como se fosse empilhamentos de objetos. Ou seja, o objeto roxo está por baixo, eu joguei o objeto verde por cima e joguei o objeto amarelo por cima do verde e do roxo, certo? O objeto roxo, se eu vier aqui, ó, clicar nele, vem na primeira ferramenta aqui, que é a mover, ou se aperta o V, que já vai pegar essa ferramenta de mover, e move ele para o lado. Veja só que ele passa por baixo do verde e por baixo do amarelo aqui, do meio laranjado, né? Então quer dizer que ele tá por baixo. Se eu vier aqui, ó, arrastar ele, clique e arrasta para cima, eu joguei ele para cima do verde, então ele tá por cima do verde e abaixo do amarelo, tá vendo? Então é assim que funciona as layers, é um empilhamento de objetos onde você consegue ter aí uma visualização melhor. Então, exemplo, às vezes aqui é a cabeça do cara, aí você quer pôr o boné dele, ó, jogou o boné aqui por cima, jogou aqui em cima, e aqui tá o corpo dele, ó, jogou aqui, ó, e tudo beleza. Ah, temos três layers aqui, uma em cima da outra. O que a gente faz para mover as três juntas? Clica na primeira, segura o Shift, clica na última. E aí você consegue mover todo mundo junto. Ah, eu quero desfazer isso e quero só mover uma. Clica aqui em apenas uma e move normal, que aí você vai ter liberdade para poder trabalhar com as suas layers aí, tá bom? Quando você tem mais de um objeto aqui, ó, você tem a possibilidade de trabalhar com alinhamentos. Alinhamentos fica aqui na parte superior do seu Photoshop, tá? E assim, você só consegue mover com a ferramenta de alinhamento caso você tenha mais de um objeto selecionado. Então eu vou deixar o amarelo selecionado, vou segurar o Shift e apertar aqui no verde, tá? Então a partir do momento eu estou com os dois selecionados. Aí pode olhar aqui que ativou minha ferramenta de alinhamento. Então eu quero deixar o verde alinhado com o amarelo. Vem aqui e clico para alinhar ao centro, tá vendo? E aí ele se junta. Caso eu quisesse que o círculo também trabalhasse junto aí nesse alinhamento, segura o Shift, clica novamente e aí vamos colocar todo mundo ao centro aqui, ó. Pronto, tá vendo? E assim você tem mais liberdade para poder alinhar. Então eu pegaria esse amarelo aqui, ó, eu quero fazer um alinhamento assim, sei lá, o amarelo estaria aqui, tá errado. Aí cliquei aqui, ó, com o Shift, segurei e movi aqui todos os meus objetos. Vem aqui, ó, e falo, quero todo mundo alinhado ao meio. Aí alinha todo mundo bonitinho e isso é legal. Toda layer, todo objeto vai gerar um tipo de propriedade que eu posso trabalhar em cima dele. O que seria isso? Então eu posso vir aqui embaixo, literalmente fazer o quê? Vim aqui, ó,
clicar nessa lixeirinha. Cliquei na lixeirinha, ele vai me perguntar: você quer mesmo deletar o objeto amarelo? Tem certeza disso? E aí você vem aqui e dá um yes, e ele vai deletar para mim. Vou dar Ctrl Z para voltar. Caso você clique e arraste ele para a lixeira, ele não vai te perguntar nada, porque aqui você está clicando e arrastando. Então, pro Photoshop, isso é um movimento de assim, a pessoa sabe o que ela está fazendo, ela quer deletar esse objeto mesmo. Não tem por que eu perguntar. Agora, às vezes você vir aqui, ó, nesse botãozinho de mais que é o do lado, esse de mais aqui significa o quê? Criar uma nova layer. Mas supondo que você vem e clique aqui para apagar, ele me pergunta, tá vendo? Porque é como se fosse uma trava de segurança para que eu não delete coisas à toa aí e jogue objetos importantes no lixo, tá bom? Logo ao lado aqui, ó, nós temos mais um ícone, que o ícone é do New Layer, tá? Create New Layer, ou criar nova camada. Quando você dá um clique nele, veja que ele criou aqui, ó, em cima do objeto, em cima dos 3 objetos, ele criou uma camada Layer 1. Essa camada literalmente está vazia, ela não tem objeto nenhum, então eu posso mover, eu estou trabalhando em cima dela, mas ela não tem objeto nenhum. A partir do momento que eu pego um brush, sei lá, vou apertar o B aqui, ó, peguei um brush e aí eu tô com a cor azul aqui, tá? E eu risco esse momento aqui, ó, eu tô trabalhando em cima da minha layer aqui, ó, tá vendo? Tudo que eu fiz na layer acima de todas aqui, tá bom? O que você faz agora nesse momento? Então, supondo que esse círculo aqui realmente faça parte da sua arte, é legal você vir aqui, ó, e dar 2 cliques em cima do nome, tá? Não é fora do nome, se for fora você vai abrir uma aba de propriedades. Tem que ser em cima do nome e você coloca aqui rabisco. Dá 2 cliques em cima e aí ele vai abrir a opção para você nomear. Então, tá aqui, ó. Agora nós temos 4 objetos aqui. A partir desse momento, sei lá, esse rabisco não tem nada a ver com os objetos do fundo. Então eu quero criar grupos para poder trabalhar a partir desse momento. Imaginando que esses objetos aqui fossem tudo uma coisa só que tá vendo que tá tudo separado. Então agora eu preciso juntar todo mundo e que eu possa ter a liberdade de editar depois. Então, mesmo processo, você vem aqui, ó, clica com o mouse, seleciona o primeiro objeto que você quer mover, segura o Shift e clica aqui, ó, no objeto amarelo. Então a partir do momento eu tô só com meus objetos do fundo, tá vendo? A minha camada rabisco tá parada aqui, eu não tô clicando nela. Moveu pro lado, aí o nosso terceiro ícone aqui, ó, ele é de grupo, dá um clique nele. O que ele fez? Ele literalmente comprimiu aqueles 3 objetos, eles continuam aqui, ó, e agora eu não preciso mais, por exemplo, se eu vir aqui, ó, e mover, eu só tô movendo o rabisco, tá vendo? E a partir do momento que eu clico nesse grupo aqui, eu tô movendo os 3. Eric, mas eu quero editar o círculo roxo que tá aqui dentro. Clica nessa setinha aqui do lado, ó, e ele vai abrir para você, que aí aqui seria, ó, vou clicar 2 vezes aqui no nome e vou escrever aqui, ó, objetos, tá? Então tá bom, aqui a partir desse momento eu tenho objetos. Caso eu queira editar um objeto que tem lá dentro, eu venho aqui, ó, clico na setinha e movo um objeto que tá aqui dentro, tá vendo? Normal, ó. Caso você tenha movido aí, dá Ctrl Z que ele volta pro lugar, tá vendo? Então você tem liberdade de poder trabalhar com grupos, e aí você não precisa ficar selecionando todo mundo junto, ó. No caso aqui, se eu selecionar objetos, segurar o Shift e selecionar o rabisco, aí eu peguei todo mundo já ao mesmo tempo, porque eles são grupos, tá vendo? Então isso aqui ajuda pra caramba. Mais uma opção que a gente tem aqui na aba de Layers. A gente lembra que a gente só tá falando nessa aba de Layers, tem bastante conteúdo aqui ainda, hein? Vamos lá. A aba de Layers, ela também tem esse olhinho aqui do lado. Nada mais é do que visualizar ou não o objeto. Eu não deletei o objeto, eu apenas ocultei a visualização dele, tá bom? Aqui tá rolando normal, se você continuar editando esse objeto, ele vai também aceitar coisas. Quando você movimentar, mesmo que ele esteja oculto aqui, se eu movimentar aqui pro lado, quando eu ligar ele de novo, ele vai estar aqui, ó. Porque ele tá dentro do grupo, mas ele só tá oculto a visualização, ele tá funcionando normal, tá? Legal, vou deletar aqui, ó. Cliquei em cima de uma layer, posso apertar o delete também, tá? Apertei delete e ele sumiu, beleza? Sem problema. Então aqui agora eu tô com o meu grupo, com meus 3 objetos dentro e cada objeto aqui separadamente. A nossa próxima aba aqui de baixo, ela seria a nossa aba de Adjustment Layers, tá? Então isso aqui seria para você criar ajustes em cima de cada layer. A gente vai entrar nela com mais detalhes assim que a gente partir para a parte prática, tá, da coisa, que a gente vai criar nossa arte lá, utilizando essas ferramentas que eu tô passando aqui nessa introdução para vocês, tá bom? Então deixa ele paradinho aqui. Mesma coisa eu digo para esse ícone aqui do lado, que é o ícone de máscara. Então quando você dá um clique, eu só vou dar um clique, olha aqui pro meu objeto verde, ele não tem nada do lado, vou dar só um clique. Ele aparece isso aqui é a máscara.
a gente também vai fazer recorte a partir de máscara. Então fica tranquilo que eu vou te ensinar isso também. E aqui do lado existem os efeitos, né? Os efeitos que são aplicados na layer. Então é um style guide aí, um style layer, né? Que ajuda a gente poder jogar efeitos. Esse aqui eu ainda consigo, ou você ativa ele por aqui, ó. Esse aqui eu ainda consigo mostrar pra vocês. Ou você clica aqui, ó, e ativa ele por aqui. Então, por exemplo, ó, eu tô com o objeto verde aqui, vou até arrastar. E outro, se você vir arrastando, ó, tá vendo que ele cria uma luzinha azul entre um objeto e outro? Isso aqui é o que vai facilitar para você poder mover suas layers. Então eu vou jogar aqui para fora da layer de objetos, tá? E vou desligar todo mundo aqui. Cliquei aqui, ó, vou vir no stroke, que é borda, né? E beleza. Ah, não tô vendo nada de borda aqui, por quê? Porque o tamanho da minha borda tá pequena. Ah, ainda não consigo ver, porque tá com um efeito aqui que não tem nada a ver, que é um Blend Mode, que a gente vai passar por também Blend Mode daqui a pouco. E aí, Blend Modes que são aplicados aqui fora, tá vendo que essa mesma aqui, ó, normal, não sei o que, tem aqui fora também, ó, que a gente pode aplicar tanto em todas as layers ou em uma layer específica, quanto dentro de um efeito, a gente consegue também fazer isso. Aqui normal, opacidade. Então aqui são o que? São efeitos que você pode jogar em cima de um objeto, em cima de uma imagem, qualquer coisa do tipo. Então aqui, ó, mesma coisa, todo efeito tem as suas propriedades aqui, seus parâmetros. Então eu cliquei aqui em Bevel, ele muda para mim tudo que eu tenho aqui de Bevel para poder editar. E aí é legal você vir mexendo aí, ó, você vai ver que dá pra fazer umas coisas bem legais aqui. Quando você não quiser mais, você vem aqui, ó, desabilita aqui, ó, tá bom? Ou você para de fazer, vem aqui, desabilita. Ah, quero colocar só uma sombra, ó como que coloca a sombra aqui, ó, que legal. Parece muito simples, né? E é simples. Aí aqui você aumenta tudo, tamanho, enfim. Então essa aqui é a aba de efeitos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar aplicado esse efeito aqui, tá? Então eu vou dar um OK. A partir do momento que eu apliquei esse efeito, você viu aqui que apareceu um FX aqui do lado? Então o FX representa que essa layer aqui, ela tá levando com ela parâmetros de edição de outras coisas. Para você conseguir ver esses parâmetros, ou você dá 2 cliques aqui nesse FX, e ele vai abrir aqui, ó, e a gente tá aqui com o nosso Drop Shadow, que é nosso efeito de sombra. Então a gente tem total controle dele aqui para poder continuar editando ele aqui normal, não muda nada, tá? Ou você clica 2 vezes também em cima da layer e ele vai abrir para você. Ou você vem aqui e clica nessa setinha do lado que vai estar aqui, ó, efeitos, que é a aba que você deixou aplicada aí, né, que é o FX. E dentro do efeitos tem um Drop Shadow, que é a sombra. Então você pode vir aqui também e desligar a sombra, mesma coisa, o olhinho funciona. Ou desligar todos os efeitos. Tá vendo? Às vezes você pode deixar o efeito aqui ou deixa tudo ligado. Caso você não queira mais efeito nenhum, você clica, arrasta e joga para a lixeira. Nesse caso eu cliquei e arrastei o efeito, tá vendo? Não foi a layer. Se eu clicar aqui no meio e arrastar tudo, vai a layer, tá vendo? Então você clica no FX e joga ele para dentro da lixeira. E já pra gente finalizar essa parte de baixo aqui, também tem esse cadeadinho, né? Que ele funciona também com uma ou mais layers, caso você selecione. Então vamos lá, ó. Cliquei em 2 layers aqui, supondo que eles não estivessem em grupos. Então, eu tenho um grupo, quero desfazer. Clica com o direito, vem aqui, ó, e dá On Group Layers, ou desagrupar, certo? Vou dar Ctrl Z para ele voltar. Caso você clique aqui, ó, tá com o grupo selecionado, cliquei na lixeira, ele vai falar, você quer deletar os conteúdos desse grupo ou o grupo todo? Grupo todo, tá vendo? E aí ele deleta o grupo e o conteúdo continua aqui. Caso eu clique naquela primeira opção, ele vai deletar o conteúdo e o grupo junto, tá bom? Então tem a diferença de conteúdo e grupo, tá? Entenda isso. Então beleza, eu vou vir aqui, vou apertar deletar e eu quero só deletar o grupo, tá? Não quero deletar o conteúdo, grupo e conteúdo e grupo. Só quero deletar o grupo. Então meus 3 objetos continuam aqui. Caso eu seguro o Shift, seguro no último, eu venho e dou uma alinhada em todo mundo aqui novamente e tá beleza aqui para eu poder mover. Caso você queira mover uma layer também, não só pelo mouse, caso você precise aqui, eu quero jogar um pouquinho mais para cá e não consegue com o mouse, funciona também com as setinhas do teclado, tá? Ó, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, funciona normal. Lógico que é bem mais lento, porque ele vai pegando uma área de pixel aí, ainda mais dependendo do tamanho que você estiver trabalhando, beleza? Agora vamos falar também, na mesma aba de layers, sobre bloqueadores e filtros, tá? Bloqueadores e filtros também são importantes para a galera que usa bastante aí. Eu não uso tanto, tá? Porque eu já vou no manual mesmo, no olho aqui, segurando o Ctrl. Movo uma layer para cá, movo outra layer para cá. Então eu não fico usando muito
filtro ou bloqueador de qualquer tipo. Então aqui, ó, essa parte de cima aqui, caso você clique nessa bolinha, ele vai desativar todos os filtros. Então a partir desse momento, você não tem mais obrigação de trabalhar com filtro nenhum aqui dentro. Caso você deixe isso aqui ativo e você clica só nessa primeira opção aqui, ó. Você viu que sumiu tudo minhas layers? Por quê? Porque aqui eu tô filtrando só imagem, tá? Nessa próxima opção aqui, eu vou filtrar só ajustes de layer. Então se eu clicar aqui, se eu tivesse colocado um efeito, então supondo aqui, ó, que eu venho aqui, ó, e vou colocar um levels. Você não sabe ainda o que é levels, mas beleza. Caso eu coloquei aqui então um ajuste de layer e eu venho aqui e clico aqui, ó, quero só visualizar ajuste de layer. Ele vai aparecer só o levels para mim aqui, tá vendo? Então é assim que funciona esses filtros. Então a mesma coisa para texto, ó. Como eu não tenho texto, ele não vai aparecer nenhum aqui para mim, tá? Isso aqui, shapes, vai aparecer os três porque shapes são objetos vetoriais. Essa parte vetorial dentro do Photoshop aqui é onde me liberam os shapes, tá? Que aí a gente vai falar também mais pra frente em outras aulas decorrentes aí do canal. Beleza? Então seria para selecionar shapes e essa parte aqui seria para eu poder selecionar Smart Object. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, nesse meu objeto aqui, a gente vai falar sobre Smart, que é muito importante a gente trabalhar com Smart. Assim que a gente abrir nossa primeira imagem, tá? Que já vai ser na próxima aula, creio eu. Porque é importante essa teoria toda justamente para você criar a base. Eu tô te passando toda a base aqui, fundamentada para você trabalhar com Photoshop. Cliquei com o direito, em cima, Convert Smart Object. Apareceu esse íconezinho aqui do lado, ó, não importa o que é ele agora, eu vou te explicar mais para frente, mas tudo bem. Mas caso eu tivesse algum e viesse aqui na minha aba de filtros, ó, ele vai aparecer aqui para mim o objeto verde como Smart, tá vendo? Vou dar Ctrl Z, agora não tem mais nenhum. Então quando eu clicar aqui, ó, não aparece nenhum. Certo? E assim aqui funciona para várias coisas. Você pode pesquisar por nome, por efeito, por modo, por atributo, por cor, por seleção. Enfim, mexa no Photoshop, que é muito bacana. Vamos falar sobre bloqueadores agora. Então supondo que, ó, que eu tô com o meu objeto verde selecionado, tá bom? E a partir desse momento tem essas opções aqui de baixo, que são meus bloqueadores, tá? Eu vou criar uma layer nova aqui, vazia, tá? Vou clicar no meu objeto verde, vou clicar no objeto roxo, dá Ctrl G, que ele faz o que? Ele cria um grupo para mim. Então, em vez de eu vir aqui e clicar aqui embaixo grupo, eu dou Ctrl G, ele cria um grupo para mim. Vou desativar o olhinho, então não tô vendo mais ninguém. Estou apenas nessa minha camada aqui, ó, vazia, que eu acabei de criar, tá? Camada vazia, vou até renomear aqui, ó, para vocês. Certo? Aí agora eu venho aqui, ó, pego um brush, eu aperto o B, tá? Tô aqui com o meu pincel azul. Vou só aumentar ele um pouquinho aqui, ó. Clica com o direito e aí você tem aqui a opção de size e aí você consegue aumentar. A gente vai ter uma aula de pincéis aí também e eu vou falar sobre isso. Então beleza, ó, a partir desse momento eu fui aqui e criei um carinha aqui bem feliz. A partir desse momento eu tenho essa primeira opção aqui que seria o bloquear tudo. Quando eu clicar nisso aqui, eu não consigo fazer nada nesse objeto. Ele me dá um... Tipo assim, cara, não, você não consegue mover isso aqui, você não consegue fazer nada. Então pra isso você tem que vir aqui, ó, e apertar esse cadeadinho. Tá vendo que ele ficou com um cadeadinho aqui no fundo? A gente já vai falar sobre esse cadeadinho aqui de baixo, tá bom? Então você vem aqui e tem que desativar. Essa opção aqui do lado, quando eu bloqueio ela me dá a opção do quê? Ela me deixa mover, tá? Só que ela não me deixa escalonar. Então eu não consigo escalonar esse objeto aqui, tá bom? O tamanho dele. Essa outra opção aqui, ela não me deixa mover o objeto de local. Ela me deixa pintar, por exemplo. Então eu vou apertar o B aqui de novo, ó, e eu continuo pintando ela ali. Só que caso eu aperte o V para mover, eu não consigo, tá? Porque ela bloqueia o movimento. Essa aqui do lado, ela bloqueia o quê? Eu pintar justamente o que eu acabei de fazer. Nessa opção aqui eu consegui pintar. Já nessa opção aqui do pincel, eu bloqueio qualquer pintura. Então vem aqui, ó, pincel, apertei o B, ó, e ele já me aparece esse bloqueador aí na tela, tá vendo? O ícone de bloqueado. Então eu não consigo pintar também. Já esse último objeto aqui, ele seria praticamente uma máscara de segurança, ó. Vou mudar de cor aqui para vocês entenderem melhor. Então, ó, tô pintando aqui fora, não consigo fazer nada. E ele tá selecionado esse objeto aqui de transparência. Então ele não pinta em parte transparente, ele vai pintar apenas no objeto, ó. Tô vindo pintando, vou começar a passar por cima do meu objeto, ó. Tá vendo que ele começou a aparecer, ó? Vou passar por dentro, ó. Tá vendo? Então tudo que é branco aqui tá sendo meio que falso, né? Que é o nosso fundo aqui, background, que tem esse cadeadinho, que eu já vou falar sobre ele agora.
E aí aqui a gente tem a opção do meu bloqueador apenas para essa parte da pintura externa, né? A parte transparente da imagem. O que seria a parte transparente da imagem? Agora chegou o momento da gente falar sobre background. Tá vendo que tem esses quadradinhos aqui, ó? Como que você visualiza esse quadradinho? No Photoshop, esse quadradinho significa ausência de elemento, então é a parte transparente do objeto. Quando você vem aqui e desativa o olhinho dessa imagem aqui, ele aparece vários desses quadradinhos aí, né? Que demonstra justamente o quê? Que é a minha parte do background, é onde eu tô aqui inexistente de objetos. Beleza. Porém, se você vier aqui, acender essa luzinha aqui e tentar mover essa layer do fundo, ela também não pode, porque ela é como se fosse minha base para eu poder mover tudo que eu preciso aqui dentro do objeto, tá? Então você vem aqui, ó, diferente dela, selecionada, que não fica ativo esse cadeadinho, ele só vem aqui, você dá 2 cliques nele e ele some, tá vendo? Então ele sumiu. A partir desse momento, se eu movo, olha lá, ó, é uma folha branca movendo atrás do meu objeto, que é a camada vazia que eu tava aqui em cima, ó. Vou desativar isso aqui para você conseguir ver. Então agora eu tenho 2 objetos, tenho o rostinho aqui e tenho a layer no fundo aqui, ó, que ela tá passando por trás de todo mundo. E aí você pode fazer a mesma coisa com ela, como fez com todo mundo. Vem aqui, deletar, não perguntar mais sobre isso e beleza, tá bom? É isso aqui. Então beleza, essa parte a gente finalizou por aqui.